30 erros de uma campanha eleitoral que levam à derrota. Durante todo o pleito de 2024, anotei diversas falhas dos nossos adversários em diferentes processos eleitorais, em diferentes cidades, e agora vou passar um resumo dos que selecionei. Selecionei 30. São os mais graves e também, obviamente, com condições de você corrigi-los para 2026 ou a não cometê-los. E para isso, você vai conhecer agora os 30 erros que eu acabei selecionando como os mais graves de 2024. Erro número 1. Saturação da imagem em posts e vídeos mal produzidos. O candidato, normalmente, no afã de colocar algum conteúdo no ar nas suas redes sociais, acaba por gravar de qualquer forma, às vezes muito mal enquadrado, segurando o celular de lado, ventando aquele som horrível e achando que é importante naquele momento mostrar que está ali, mostrar que está interagindo, mostrar que está vivo e acaba oferecendo um conteúdo de extremo mau gosto. O pior não é isso. O pior é a quantidade destes conteúdos mal produzidos que são levados para a sua rede. Então, você, às vezes, no afã de tentar gravar e dizer que você está ali presente, interagindo, participando, você coloca 4, 5, 6 vídeos por dia de um conteúdo que, em primeiro lugar, não tem relevância nenhuma, em segundo lugar, não chama a atenção de ninguém para engajamento e, em terceiro lugar, demonstra que você não tem uma qualidade de produção a fim de apresentar um conteúdo importante para o eleitor. Então, a saturação da imagem em posts ou vídeos muito mal produzidos acaba trazendo um efeito contrário. Ao invés de ajudar, vai atrapalhar muito. Erro número 2. Esperar entrar em um partido para iniciar o seu posicionamento. Este é o maior deles todos. O próximo candidato, nas próximas eleições e etc., ele fica quietinho, aguardando o momento certo de, então, entrar em um partido e daí, então, ele vai verificar quanto que haverá de recursos, qual é o melhor momento de iniciar a sua campanha, quando falar que você é pré-candidato, enfim. Esta pessoa não tem conhecimento nenhum de que, primeiramente, ele precisa se posicionar, independente do partido A ou do partido B, ou escolhê-lo ou ele ser escolhido. Ao escolher um partido e você conseguir entrar no partido, esta relevância que você construiu de hoje, a partir do momento em que finalizaram as eleições de 2024, você já deve trabalhar o seu posicionamento para que você acabe chegando grande e ali sim, quando for abril ou março e abril, os últimos prazos aí para você ingressar em um partido, você já está grande, você já está valendo mais, você já é uma pessoa notada na sua georregião de atuação e aí muitos o quererão. Mas para que todos ou muitos queiram você obviamente tem que começar a partir de agora ser uma pessoa de destaque, ser uma pessoa notável. Erro número 3. Tratar a comunicação de forma empírica e não profissional. Bem, esse é aquele do jeitinho, ou esse é aquele do vai assim mesmo, né? Então, você gravou alguma coisa, mas não ficou bom, hein? Ah, mas vai assim mesmo, né? Então, vai assim mesmo, como eu sempre digo, é uma situação onde as pessoas que estão ao entorno de você, até às vezes tentando ajudar, pode não ter uma forma planejada da sua comunicação. Normalmente, o que eu vi em todo o processo de 2024 são pessoas que ou estão ali para apagar incêndio ou estão ali para plantar alguma coisa, jogar na rede para ver o que vai dar. E isso não existe.
Toda a comunicação ela deve ser planejada muito antes e, principalmente, saber aonde é que vai alcançar, com que público-alvo vai atingir, porque nós podemos fazer comunicação de diversas formas, mas o público-alvo a ser atingido, ele deve ter ou receber a emissão da nossa mensagem na mesma frequência. Se você vai conversar com um jovem, a sua comunicação para jovem não é uma comunicação para pessoas de até, 50 anos, por exemplo, e que está numa faixa etária de 45 a 65. Essa é uma comunicação. Para jovens é outra comunicação e não adianta você tocar a sua comunicação de forma empírica. Empírica é fazer algo para todos ou fazer algo para ver no que vai dar. E isso normalmente não dá certo. Erro número 4. Desconhecer a força do marketing de conteúdo. Bem, é para completar aquela falta de planejamento do erro número 3 que eu falei. Então, o marketing de conteúdo, ele traz referências acerca do que interessa de verdade ao eleitor e, além de você falar o que interessa, você tem que se embasar em um conteúdo A ou um conteúdo B para endossar, para avalizar aquilo que você está falando e mostrando que existe uma forma de você realizar, porque existe esta forma, este eixo, esta decisão, enfim, existe embasamento, e principalmente embasamento técnico, para que você mostre que existe o conteúdo na sua fala. E o marketing de conteúdo, ele traz não exatamente uma questão de dar publicidade unicamente. Ele vem, além de dar publicidade, avalizar o que você está falando por uma série de outros tipos de conteúdo que acabarão demonstrando ao eleitor que a sua técnica é mais correta que a técnica do seu adversário. Erro número 5. Imaginar que uma campanha deve ser como foi a da eleição passada. Ledo engano. Ao você imaginar que as suas estratégias, que talvez o levaram à vitória na campanha passada, não acontecerá na próxima campanha, porque tudo muda muito rápido, a informação está cada vez mais sendo atualizada, você já deve ter visto isso, você percebe que os eleitores, eles têm um engajamento completamente diferente. Às vezes ele prefere outros tipos de interação, de entretenimento, do que o que você está oferecendo de uma forma, vamos dizer assim, muito séria. O que eu quero dizer, para você ter ideia, é que em uma mobilização, por exemplo, se você recrutar 10 pessoas e você precisa de 5 para entregar folders ou santinhos ou folhetos da campanha e 5 para agitar as bandeiras na mobilização, você vai ver que há uma dificuldade muito grande. 8 querem ir para as bandeiras e apenas 2 querem entregar de casa em casa, conversar com o eleitor e tentar converter o voto. Por que isso? Porque o entretenimento está muito mais em alta, o agito, os paredões de som, os funks. Então é um momento da campanha que, na realidade, você deve saber que o que te deu a vitória na eleição passada ou lhe deu experiência já não vale mais para 2026. Erro número 6. Acreditar nas pessoas que se dizem engenheiros de obra pronta. Isso é o que mais tem. Olha, vocês estão batendo muito. Olha, vocês têm que apresentar plano de governo. Olha, o logotipo, se fosse vermelho, se fosse cor-de-rosa, ficava muito melhor. Olha, eu achei que a fotografia da candidata ficou um pouquinho de lado. Olha, eu acho isso. Olha, eu acho aquilo. E essas pessoas, que eu chamo de engenheiros de obra pronta, por que engenheiros de obra pronta? É aquele negócio, né? Ó, essa porta aqui, ela ficaria melhor ali, né? Mas aqui não tem a janela virada para o outro lado. Então, isso é o que acontece em uma campanha. Todo mundo quer participar, todo mundo quer dar um
pitaco, mas eu creio ser muito válido. O problema é o candidato acreditar em quem não tem conhecimento técnico e científico, como as pessoas formadas em marketing, que é um processo, que é uma ciência que vai estudar o mercado mudando a cada momento. Marketing é o mercado em movimento. E aqui nós estamos falando do mercado eleitoral. Então, os engenheiros de obras prontas devem ser ouvidos, agradecemos, mas não nos envolvemos. Erro número 7. Entender o processo de relevância nas redes sociais. Isso significa que os candidatos desavisados, que não estão aqui na academia, que não fazem nossos cursos, eles vão lá na frente, então, engajar o seu perfil, imaginar que impulsionar um post já vai resolver toda a vida dele para ganhar relevância, enfim. O que acontece é que você precisa entender que o processo de engajamento, ele leva muito tempo. Por isso que na academia nós lutamos muito para que os alunos que realmente sabem que a vitória chegará, eles começam muito antes. Então, o processo de relevância, ele é construído dia a dia. Você tem que entender o algoritmo. O processo começa por frequência, por posts inéditos, por condições de as pessoas engajarem nos 10 primeiros minutos uma quantidade muito grande de curtidas, de comentários ou até de compartilhamento. E tudo isso é montado com um planejamento. Não é assim postou, deu 40 likes, pô, bacana. Olha, postei de novo, deu 80 likes. Estamos subindo, sim, estamos subindo. Aí o próximo dá 20. E aí o que aconteceu, né? 40, 80 e 20. Então, essa forma de você entender a relevância, ela é construída com tempo, com frequência, com conteúdo muito bem analisado e avaliado e as métricas estudadas para que o próximo post seja o melhor do anterior. É assim que a gente faz aqui na academia, é assim que a gente faz em todas as campanhas que a gente participa. Então, não imagine que lá na frente você vai resolver o problema das suas redes sociais. Comece o engajamento a partir de agora. Erro número 8. Imaginar que discursos políticos são como interagir em grupos informais. Do jeito que você conversa com as pessoas ao seu entorno, imagina-se que você fala muito bem. Imagina-se que todos estão ali babando no que você fala. Imagina-se que todos estão atraídos por você e o seu discurso. Mas, na realidade, as pessoas, é claro, ouvem por respeito, não comentam ou criticam por respeito, mas o entendimento, ele é feito a partir de palavras-chave que você coloca no seu discurso, a partir de frases de impacto e a partir de um encerramento apoteótico. Hoje, nos discursos, o seu maior adversário é o WhatsApp ou é o telefone celular, seja ele plugado no Instagram ou em qualquer outra rede social, mas naquele momento que você está falando, atrair a atenção é o que mais importa. E isso é o mais difícil. Por isso que você deve ter no seu discurso, além de um alinhamento da conversa, as técnicas dos assuntos a serem colocados no exato ponto em que chame a atenção do eleitor. E para isso, você precisa, óbvio, estudar um pouco mais, saber como é que a gente ordena assuntos no que se diz respeito a discursos políticos, a falas em reuniões, para pequenos públicos, para grandes públicos ou até mesmo nas negociações em suas reuniões de partido. É ali onde todo o cerne da questão de alavancagem e de alicerçar a sua campanha é que acontecem. Pena que poucos sabem disso. E estes desavisados são os que vão nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Erro número 9. Esquecer que a imagem é sempre avaliada por quem nos observa em silêncio.
Assim como você que chegou aqui no meu canal neste momento, este é o primeiro vídeo que você está assistindo, você está avaliando tudo que eu estou falando desde o primeiro momento em que você clicou no play. É óbvio, nós somos avaliados a todo momento. Nós somos olhados, admirados ou repudiados, mas muitas vezes em silêncio. Ninguém vai afrontar você do nada. As pessoas vão olhar, vão dizer assim, esse cara aí ele não sabe do que ele está falando. Bom, esse cara aí ele tem muito conteúdo, é um cara muito bom. Olha, esse cara quando ele fala, ele representa conhecer. Olha, essa senhora, ela fala com embasamento, me parece ser uma mulher muito inteligente. Então, tudo isso se avalia no momento em que você está falando, em que você está interagindo. E aí, ao final, a sua imagem ganha um crédito de 0 a 10. Qual foi o crédito que você recebeu? Todas as vezes que você estiver falando, as suas vestimentas, a sua forma de falar, a sua naturalidade em envolver pessoas, a sua credibilidade, o seu histórico, tudo está sendo, naquele momento, colocado em jogo para uma avaliação da sua imagem. E a sua imagem é o seu maior capital político em situações eleitorais. Nunca esqueça disso. Erro número 10. Fazer uma leitura de nível simples das pesquisas eleitorais. Quantas pessoas a gente apresenta o relatório, ao invés de ele ter a paciência de entender, ler e apurar os dados que nos mostram milhares de caminhos e alternativas. Não. Quanto que deu? É espontânea ou estimulada? É 37 a 22 ou é 45 a 28? Sabe por quê? Porque a outra deu não sei quanto. Então, esse tipo de avaliação é um ledo engano, porque atrás dos cruzamentos dos dados de uma pesquisa, você acaba enaltecendo as estratégias. Quando você tem uma pesquisa, você tem nada mais, nada menos do que uma fotografia do dia, da data em que ela foi realizada. Quando você tem duas pesquisas, você já tem um segmento. Bom, estávamos com 27, agora nós temos 29. Quando você tem uma terceira pesquisa, você tem uma tendência. Estávamos com 27, agora ficamos com 29 e agora nós estamos com 31. A tendência é de crescimento. Então, a partir daí, a gente começa a montar novas estratégias para que a gente, obviamente, trilhe o caminho muito mais verdadeiro para uma vitória. Então, não faça uma leitura em nível simples de pesquisa. Vá para o nível avançado. Aqui na academia a gente vai mostrar até o 4º nível de cruzamento de uma pesquisa. Erro número 11. Não construir alianças estratégicas com outros políticos e líderes locais. Bem, pessoas que às vezes, por raiva, por guardar assim, aquele rancor de um político há 5, 10 anos, entrou-se em um embate muito ferrenho naquele momento, tal. Agora não quero conversar, não quero saber absolutamente nada. Isso é um erro. Em política, você sempre tem que estar aberto a poder conversar com pessoas das mais difíceis, até ouvir estas pessoas também pelas considerações que elas podem fazer, que nos serão muito úteis. Um dos exemplos que eu sempre dou é que na política não há amigos para sempre e nem inimigos que durem a vida toda. Então é importante você saber que você precisa, na realidade, construir alianças estratégicas. É muito melhor e o conduz, sem sombra de dúvidas, a um sucesso no seu plano eleitoral, no seu projeto político. Você precisa de pessoas perto de você e não pessoas longe de você. Erro número 12.
focar apenas em sua base de eleitores, sem expandir para novos segmentos. Bem, o que acontece é que você já tem um capital político. Você pode ter saído derrotado da eleição passada, mas você entrou com 0 e agora você foi derrotado com 1.500 votos, por exemplo. Ora, esses 1.500 votos já é exatamente a base a você sair. Tá? É um capital político a você iniciar esta próxima campanha. Você já não sai mais do 0. O problema é que quando nós estamos em nossas casinhas, nós precisamos buscar novos aliados. E normalmente, estes novos aliados estão na oposição. Estes novos aliados estão com o adversário. E óbvio, a partir deste instante, você começa a imaginar como eu farei isso. Só que, no ambiente eleitoral, o seu adversário também está pensando a mesma coisa. Em outras palavras, se você tem 100 pessoas na sua casinha, você vai sair para buscar mais 20 e consegue. Quando você voltar, você pode ter 120, mas pode não ter. Daqueles 100 que você tinha ali quando foi buscar os 20, ao retornar, 10 foram embora. Então você só tem 90. Os 20 que você foi buscar, ao adicionar aos 90, tudo se tornou 110 e não 120. Por que isso aconteceu? Porque eles foram cooptados pelo adversário. Então você tem que entender muito bem que você precisa focar apenas na sua base para manter, mas depois expandir para outros nichos, a fim de você não ter, obviamente, uma dedução da quantidade de eleitores que vai te fazer falta lá na frente, não tenha dúvidas. Então, foque na sua base, mas vá buscar com competência, e a manutenção do seu grupo é tão importante quanto os novos que estão chegando. Erro número 13. Desconsiderar o poder do boca a boca negativo. A desconstrução com ética em uma campanha eleitoral, ela faz parte do projeto. A desconstrução com ética faz com que o eleitor possa se lembrar de determinadas situações que o seu adversário acabou se envolvendo e que, de repente, volta à lembrança para o eleitor julgar se vale a pena correr um risco igual ao do passado, ou se você vai relevar e vamos tocar em frente, não quero conversar sobre isso, ele errou lá e comigo aqui não tem mais vez. Como você não sabe a resposta dessas duas questões, o que vai acontecer? Você deve sempre mostrar, além do lado positivo, o lado negativo. Enaltecer as deficiências do adversário é uma estratégia política em qualquer campanha eleitoral. Erro de número 14. Ignorar o papel dos micro-influenciadores nas redes sociais. Esse é um momento importante para que todos conduzam uma campanha para uma situação bastante inovadora. Os influenciadores ou micro-influenciadores são pessoas que hoje têm um espaço garantido no seu organograma de campanha. Você precisa dessas pessoas que multiplicam a sua mensagem, que multiplicam os seus projetos, que acabam por interagir nos seus vídeos, engajar pessoas da base de cada um deles. Então, o micro-influenciador deve receber uma pauta sua e que ele transforme aquela pauta em um linguajar que ele utiliza com os seus. É por isso que ele é um micro-influenciador, porque ele tem pessoas que gostam, que o seguem, porque entendem o que ele fala, da forma com que ele fala. Então, erroneamente, algumas pessoas em campanhas distribuem um release. Olha, você lê isso daqui, você grava um vídeo sobre isso daqui, mas olha, não muda nada, hein? Tem que ser assim, isso está errado. Você tem que dar uma única pauta. Olha, o nosso candidato, ele tem um projeto que é asfalto 100%. O que é asfalto 100%? Não deixar que nenhuma sequer rua da cidade
não tenha asfalto durante o seu mandato. Perfeito. Daí você transmita essa mensagem da forma que melhor lhe convier, da forma que melhor você acha que os seus seguidores vão entender. E aí você vai ver a importância destas pessoas. Erro número 15 e o último deste vídeo. No próximo vídeo vem os erros de 16 a 30, tá ok? Então vamos lá. Erro de número 15. Subestimar a importância do planejamento financeiro da sua campanha. Este é um dado importante, a questão de uma organização financeira. Porque é no exato instante, quando você necessitar de um aporte maior de valor na sua campanha, você pode ter planejado de forma errada e não tem mais como aportar valor na sua campanha. Mesmo porque você tem um limite dado pelo TSE de cada cidade, de cada cargo. E, principalmente, para as eleições de 2026, a regra não muda. Por isso, é importante você checar primeiro qual é o valor que você tem na sua região, no caso, no seu estado, para a próxima eleição, e você puder fazer este planejamento a fim de não deixar com que o valor a ser investido na sua campanha seja menor quando o maior volume de campanha é necessário. O volume de campanha sempre ele começa e vai aumentando ao passar do tempo, até chegar às eleições. É aí que você precisa aportar algum valor a mais e, de repente, se você não tiver um bom planejamento financeiro, você pode fazer com que esse volume de campanha acabe por dirimir tudo que você construiu até este momento. Bem, você então participou neste vídeo com os 15 primeiros erros e agora nós vamos para o segundo vídeo da série. Ali nós vamos enumerar os erros de 16 a 30, finalizando esta nossa série. Academia Mapa do Voto. Rumo às eleições 2026-2028.